Olá pessoal, eu sou a Mônica Azevedo e em nome de toda a equipe Monitora, quero agradecê-los por participar do nosso evento A Evolução do SIG para um Mundo em Transformação. A Rafaela Manzo, a nossa gestora em comunicação, foi a idealizadora de toda a comunicação e divulgação deste evento. Infelizmente, ela não pôde estar presente, mas ela gravou um pequeno vídeo onde ela compartilha algumas ideias com vocês. Após esse vídeo da Rafaela, nós teremos a fala da nossa palestrante e, ao final, um momento de perguntas e respostas. Importante, queria pedir a vocês que se identificassem no momento que realizarem as perguntas, ok? Então, novamente, boas-vindas e aproveitem. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse evento que nós preparamos com todo carinho, que vocês que já têm nos acompanhado através dos vídeos de divulgação, que são spoilers do que será apresentado, vão gostar muito. Para quem não assistiu os vídeos e não chegou até aqui através da landing page, corre aí no chat que a gente vai deixar esse link para que vocês possam deixar os seus dados, assim a gente vai conseguir mandar para vocês o certificado de presença nesse evento, além de um e-book super especial que foi preparado justamente com o conteúdo que será apresentado na sequência pela nossa anfitriã da tarde, Rosemar Augusto Pereira, que além de diretora da Monitora, tem mais de 22 anos de experiência na área do saneamento, trabalha e estuda geoprocessamento e é uma expert no tema que será tratado na sequência. Esperamos que vocês aproveitem e, sem mais delongas, convidamos a nossa anfitriã, Rose. Olá pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco do nosso conhecimento sobre SIG. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução do SIG nesse mundo em transformação que estamos vivendo. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero compartilhar um pouco com vocês é um programa que nós temos na Monitora interno, que chama Mais Conhecimento, e nós sentimos a necessidade de transbordar esse conhecimento, de dividir com os técnicos, com os profissionais da área, com pessoas que amam água como a gente, a aumentar o conhecimento de todos para juntos fazermos a diferença, né? Então, esse é o primeiro evento que a gente está fazendo com mais conhecimento saindo de dentro do ambiente da Monitora, né? Aí eu queria começar agradecendo essa equipe incrível, sem eles a gente não estaria aqui. Cada um fez a diferença para a gente conseguir tá dividindo esse conhecimento com vocês, né? São pessoas incríveis, aqui está a equipe que colaborou com a organização, com preparação de conteúdo, com pesquisa, para nos subsidiar com informações para os resultados que a gente quer mostrar aqui para vocês. Então, um agradecimento imenso por essas pessoinhas que fazem a diferença no nosso dia a dia na Monitora. Tem uma restante das pessoas da Monitora que não estão aqui, né, nessa foto, mas que também, indiretamente, fizeram toda a diferença para esse evento acontecer, porque enquanto estávamos todos dedicados aqui na organização, todos estavam nos bastidores nos ajudando a conduzir e levar o dia a dia da Monitora adiante. Então, o meu agradecimento extrapola essa equipe a todos da Monitora, né? Continuando nos agradecimentos, eu quero agradecer muito quem dedicou um tempinho. A gente sabe hoje como é difícil tirar um tempinho da agenda, né? Então, quem conseguiu estar aqui conosco, a gente tem uma gratidão imensa de poder dividir, compartilhar e refletir juntos, que é o convite que nós fizemos. Vamos refletir juntos sobre alguns assuntos, né? Então, agradeço muito a presença de todos que está nos acompanhando, né? Também quero agradecer muito o PSEG por nos apoiar nesse primeiro evento externo que a gente está fazendo pela Monitora. Eles foram incríveis no recebimento da gente, na organização, nas orientações. E agora, nesse momento que eles estão aqui conosco, transmitindo esse evento e esses assuntos que a gente quer dividir com vocês. E, por fim, eu quero falar um pouquinho do que nós vamos falar, né? O foco hoje aqui, a gente vai falar bastante de saneamento, SIG, evolução, tudo isso junto e misturado.
Quem me conhece sabe, quem me conhece um pouco sabe o tanto que eu amo o assunto água, esgoto, saneamento, GIS, tecnologias, né? Então, eu queria dividir esse pensamento, essa frase, né, que o Steve Jobs falou, que eu acho muito forte, que quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente faz o que a gente ama, e eu confesso que eu amo muito o que faço e, mais ainda, gosto muito de compartilhar meu conhecimento com as pessoas. Então, assim, uma coisa para a gente pensar, às vezes a gente não pode escolher fazer o que a gente ama, mas a gente pode buscar fazer o que a gente ama. Então, se a gente ainda não encontrou, né, se eventualmente é muito bom fazer o que ama. Então, se você não encontrou, tente buscar, assim, é um recado que eu deixo, porque eu acho que a gente consegue criar coisas muito legais e é uma satisfação enorme trabalhar com o que ama e principalmente, né, assim, eu amo trabalhar pensando na preservação do maior bem do mundo, que é a água, né? Então, eu quis dividir esse pensamento para passar um pouco desse meu sentimento e isso meio que é a essência da Monitora. A gente tenta fazer sempre o melhor possível no que a gente ama, né? Então, isso eu queria compartilhar com vocês. E vamos lá para o nosso assunto, né? Não tem como hoje a gente falar de qualquer assunto sem falar do cenário que a gente está vivendo hoje, porque o mundo está mudando, o mundo está em transformação, né? E a gente se reinventando para cumprir todas as nossas responsabilidades a partir da infraestrutura dos nossos lares. A gente tem as situações do cotidiano, alguns têm filhos, outros têm bichos, e a gente está tendo que se virar nos 30 para conseguir lidar com tudo isso. E a gente achou que ia ser rápido, e aí já se foram 8 meses, 7 meses, 8 meses, e a gente está no mesmo cenário, né? Assim, tá amenizando, mas a gente ainda está se acostumando com essas mudanças. Então, eu não consigo falar de assunto nenhum sem associar essa interação com o mundo que estamos vivendo, né? Então, para a gente pensar mesmo, o mundo está literalmente como essa imagem de pernas para o ar, né? Está de ponta cabeça. E como a gente vai lidar com isso, para a gente refletir um pouco e o que isso interfere na nossa área, no saneamento, no geoprocessamento, nas tecnologias em geral, né? Então, vamos lá, eu vou tentar resumir aqui rapidamente os assuntos que eu quero abordar aqui com vocês, dividir, refletir, né? Acho que essa é a essência aqui hoje, a gente refletir realmente sobre saneamento, sobre SIG. Então, eu vou começar, né? A primeira parte a gente vai falar um pouquinho dos impactos da Covid no mundo, né? Um outro item que eu quero refletir com vocês e mostrar algumas experiências e pesquisas que a gente já fez nesse assunto sobre qual é o valor da água, né? Como essa percepção para as pessoas do valor, do preço, a gente vai falar um pouquinho disso. Também quero falar um pouquinho sobre a água e a pandemia, né? A importância de tudo isso. E também quero dividir com vocês uma pesquisa que que está em desenvolvimento, que a gente fala exatamente da água e do Covid-19. Olha lá, teve um errinho ali, alguém digitou Covid errado, mas isso é um detalhe. Como gerenciar uma grande massa de dados é o outro assunto que a gente vai discutir um pouquinho, né? E, por fim, entrar no assunto que eu acho que pode ter chamado a atenção de muitas pessoas aqui, porque está no nosso título, né? É a gente falar um pouquinho dos desafios da implantação de um SIG, de um Sistema de Informações Geográficas, e a evolução do SIG para um mundo em transformação, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito para a gente pensar, porque hoje a gente está com o mundo em transformação. Como o SIG vai acompanhar isso? Então, a gente vai abordar um pouquinho desses aspectos. Eventualmente, se vocês tiverem dúvida, a Mônica já falou no começo, a gente vai ter no final um tempinho para perguntas e respostas. E desde já eu me coloco à disposição para responder o que for preciso. Se não for possível nesse tempo, a gente cria um tempo e nos organizamos depois, né? Mas vamos seguir e a gente espera conseguir responder o máximo de dúvidas no final, né? Então, vamos lá. Eu queria, para começar, eu queria dividir um trecho do clássico, acredito que alguns conheçam, o ensaio sobre a dádiva 1, né, um sociólogo francês, que em 1925,
escreveu o primeiro livro, né? É um conjunto de livros, o Ensaio sobre a Dádiva, tem, se eu não me engano, 4 ou 5. Mas tem uma frase assim, muito forte nesse livro, que ele fala assim: os fatos sociais totais põem em movimento, em certos casos, a totalidade da sociedade e das suas instituições. Todos estes fenômenos são, a um tempo, jurídicos, econômicos, religiosos e mesmo estéticos. Não sei se para vocês isso parece, mas para mim isso parece muito um conceito, definir o impacto que a gente está vivendo no mundo por conta da Covid, né? Então eu quis partilhar isso porque eu acho isso muito, muito interessante. Um livro de 1925 reflete algo que está acontecendo tão fortemente hoje. Então, eu chamaria essa pandemia da Covid como um fato social total, né? Eu acho que ele está interferindo muito em muitos aspectos da nossa vida, em muitas áreas. Por exemplo, aqui a gente tem uma ilustração de dimensão desses impactos. Tudo que o coronavírus tem, a Covid-19, essa pandemia tem atingido, né, influenciado no mercado. A gente tem questões, a economia com uma influência fortíssima disso. Muitos mercados estão em situação de crise por conta da pandemia. A gente tem o aspecto religioso aí, vocês veem, muitas igrejas, o pessoal não podendo se reunir, isso acarreta muitos problemas. Além da espiritualidade, tem a questão de saúde mental, que também interfere. Aspectos jurídicos, que eu tenho certeza que todo mundo sofreu. Qualquer empresário, empregador ficou na dúvida. O que eu faço agora com essa pandemia? O que é seguro ou o que não é para as pessoas? Então, é um impacto imenso. Mas eu quero destacar muito um impacto que eu acho assim, que a gente tem que pensar o tempo todo, né? Que é o impacto no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Como o saneamento está vivendo isso, né? Isso está interferindo muito e a importância da água nesse cenário todo. Então, assim, é muito forte quando eu penso em todos esses impactos, que isso sim é um fato social total, que nem a colocação, né, do sociólogo francês. Então, eu quis entrar nesse assunto com vocês, por quê? Porque eu tenho uma percepção, é uma percepção um pouco pessoal, mas eu acho que isso é muito forte nas pessoas, na sociedade, né? Numa situação de crise, a gente percebe que as pessoas, de uma maneira generalizada, a sociedade reflete sobre o valor da água, né? A gente teve exemplo, né? Tem uma situação de escassez em vários lugares do país, né? Alguns lugares até meio que contínua, como no Nordeste, mas a gente teve uma situação que foi muito impactante nesse reflexo da percepção do valor da água aqui em São Paulo, que foi a crise hídrica de 2015. Me lembro, na época, as pessoas começaram a tomar muito mais cuidado, se preocupar em usar a água de forma racional. Mas é muito interessante isso, logo que passa, né, logo que ameniza, as pessoas já afrouxam as atitudes, já relaxam, vamos dizer, nesse aspecto, e isso acaba que a crise desperta o valor. E uma situação de cenário normal faz as pessoas diminuir a consciência disso. Então, acho que isso é um trabalho para nós todos, para a sociedade, trabalhar nessa conscientização contínua, né? E aí, o que eu quero dividir com vocês? Eu tenho um trabalho que a gente fez, eu com o professor Werner, que eu o conheço e a gente já trabalhou um tempo significativo junto. A gente escreveu em 2015 exatamente pensando nesse aspecto do valor da água e da percepção das pessoas no preço da água, né, no preço cobrado. E a gente fez uma pesquisa, criamos um formulário com um conjunto de questões, porque às vezes a gente ouve as pessoas falarem, a água é caro, né? Ok. Aí a gente fez uma pesquisa exatamente nesse enfoque. Quanto você paga pela água da sua casa? A maior parte das pessoas não sabem. Às vezes, sei lá, quem é o líder da família, que conhece, mas assim, os jovens, um adolescente não faz ideia, né? Então, a primeira pergunta a gente perguntava se era caro. Depois perguntava o preço. É caro, mas não sei o preço, né? E aí, nesse estudo, a gente fez uma comparação bem interessante.
no sentido de qual é essa percepção de valor, né? Então, a gente pegou o preço de tarifa residencial normal em São Paulo, com o consumo médio recomendado Pegamos até mais do que o da ONU, que a ONU trabalha lá com 110 litros por dia, né, por habitante. A gente pegou uma referência, se eu não estou enganada, de 180 litros por dia por habitante. Fizemos uma conversão em comparação com o preço do minuto de conversa divulgado pela Anatel. E a gente chegou a uma conclusão que toda a água que eu preciso para passar o dia equivale à média de 3 minutos de conversa do brasileiro, isso na referência de 2015, né? Então, isso mostra para a gente que, será que é muito mais valorizado uma conversa do celular do que a água, né? Então, as pessoas às vezes não têm essa percepção de quanto ele gasta numa coisa que até, vamos lembrar, talvez eu acho que eu fui ter celular depois de 95 ou 96, até isso eu vivi tranquilamente sem celular. Hoje é difícil a gente falar de viver sem celular, mas é um aspecto para a gente pensar sobre o valor da água, né? E aí a gente, nesse mesmo estudo, a gente foi buscar algumas comparações, né? E a gente usou nesse estudo o paradoxo da água e do diamante, de Adam Smith, né? Que ele fala que não há nada mais útil que a água, mas ela não pode quase nada comprar, né? Agora, eu me pergunto, será que numa situação extrema de crise, esse paradoxo é tão aplicado assim? Porque depende de quanto extrema está essa crise, a gente pode trocar qualquer coisa pela água, né? Então, acho que essa dimensão, as situações de conflito da água, mas é um paradoxo que eu acho muito, muito interessante, porque é uma percepção que a gente tem que sentir na pele para dar o valor que a água merece, né? Então, eu queria dividir um pouquinho disso, porque nesse contexto todo que a gente está, é um assunto que eu acho que vale uma reflexão, né? Da gente da área, com certeza, todo mundo é muito preocupado com isso, mas a gente tentar externalizar isso para a sociedade, para as pessoas de nosso convívio, né? Então, eu acho isso muito relevante, né? E aí, por que eu quis contar um pouquinho dessa história? Porque a gente tem um slogan na Monitora, que para nós, água vale mais que diamante. E é muito verdadeiro isso no nosso sentimento. E foi pensando nesse conjunto de reflexões, nessas situações, reação das pessoas, que a gente formou esse slogan. E muitas pessoas me perguntam, de onde vem esse slogan? Quem criou esse slogan? A gente teve a inspiração desse slogan por meio desse estudo, né? Então, eu queria dividir isso um pouquinho com vocês. Mas por que eu estou entrando tanto nesse assunto da água, né? Porque é triste de se pensar, mas a gente tem aqui, segundo a ONU, aproximadamente 40% da população mundial não tem acesso a água e sabão. Imagine isso numa situação de pandemia que nem estamos, né? São muitas pessoas, é muito representativo, né? E isso o cenário mundial é triste, doloroso, mas no Brasil não é diferente, né? Segundo fonte da Organização Mundial de Saúde, UNICEF, eles têm um programa conjunto aí para o saneamento, né, de indicadores de saneamento. Nesse programa, no último relatório, eles indicam 15 milhões de brasileiros que moram em área urbana não têm acesso à água potável. E 25 milhões de brasileiros, são muitos brasileiros, eles até têm acesso à água, básico à água, só que não tem água confortavelmente na torneira, que nem a gente tem lá em casa. Você tem que se deslocar, tão distantes dos lares. Então, eles têm um acesso, um atendimento à água, mas deficitário, né? Então, a gente não pode garantir saneamento de pessoas assim. Como você garante que vivem em situações sanitárias adequadas num cenário desse? E aí, tudo isso, por que eu quis contar e refletir isso tudo com vocês? Na Monitora, a gente tem o hábito de refletir muito sobre tudo. E uma das coisas que vinha à minha cabeça, eu fui dividindo com a equipe, pensando, quanto o índice de atendimento de água pode impactar na contaminação da população pela Covid? Não só, é lógico que a forma de transmissão, a gente tem aí conhecido todos os cuidados, uso de máscara, tudo isso. Mas será que eu tendo água em quantidade e qualidade suficiente não preveniria ou amenizaria
esse índice de contaminação da população, e nós ficamos com essa interrogação na cabeça. E com essa interrogação, a gente não sossega. E aí a gente juntos pensamos, por que não reunir fontes de informações oficiais e tentar analisar isso? Será que a gente chega a alguma conclusão? Né? Então, nós pegamos as bases de dados do SNIS, né, do Sistema Nacional de Informações do Saneamento, do Ministério das Cidades, informações do censo, do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o Ministério da Saúde tem um portal, acho que a maioria das pessoas conhece, o portal do Covid-19. E esse portal, ele atualiza dia a dia o cenário, né, no país, a partir das informações repassadas pelas cidades, e aí eles reúnem essa informação na escala de estados lá, de país, né? Então tem esse detalhamento lá para a gente, à disposição da sociedade. Aí nós reunimos esses dados e começamos um trabalho de avaliação dessas informações. Vou tomar uma aguinha porque senão eu não vou aguentar falar até o final. A partir disso, a gente pensando, tem algum reflexo o índice de atendimento na pandemia ou não? Será que tem, né? Então, a gente começou a correlacionar dados, estatisticamente, analisando as informações, várias variáveis, e a gente está lá trabalhando com um conjunto imenso de variáveis, mas essa aqui eu quero compartilhar com vocês, né? Nós elencamos aqui, se vocês observarem, as barras de cor preta, elas representam o quê? Primeiro eu vou fazer um parênteses. A maioria dos estudos que eu acho, ele trabalha com número de casos, evolução dos casos. E aí eu pensei, qual que é a dimensão disso em cada lugar, né? Então, nós fizemos aí uma proporção, né? Tipo, em função da população total com o número de contaminados por estado. A referência que nós usamos foi essa do Ministério das Cidades. A gente pegou esses dados, foi a última atualização aqui do banco que a gente fez, foi no dia 4 de novembro, né? Então, é relativamente recente, dentro desse mês ainda. E aí, a gente fez essa proporção. A proporção de quantos % da população, qual o percentual da população daquele estado foi contaminada por Covid. E aí é bem interessante, a gente chega aqui, vou compartilhar aqui com vocês para a gente observar. São Paulo tá o caso grave, mas olha aqui onde ele está bem afastado. Quem que está pior, que eu confesso que me surpreendeu, mas de primeiro instante não me disse quase nada, né? Roraima, a gente tem ele aqui como maior percentual, e quem me surpreendeu muito nesses dados foi o Distrito Federal. E analisando esses dados, o que a gente observa? Assim, eu falei, como que pode? Assim, eu não consegui ver. A gente traçou a linha de tendência, parece-me que a tendência desse atendimento, quanto maior, menor o percentual de pessoas combinadas, mas esses picos me preocuparam. Eu falei, quanto isso está, esses picos destacados em laranja, quanto isso está refletindo realmente? Será que essa curva de tendência não está tendenciosa pelo meu sentimento, pelo nosso sentimento de que a água influencia muito, né? O que nos levou a questionar isso, será que não está tendencioso? E aí a gente foi aprofundando, e vamos aprofundando no estudo. E aí o que a gente observou? Eu falei, nada melhor do que a gente usar o GIS, o SIG, né? Colocar isso num mapa e começar a pensar juntos, né? E aí a gente começou a criar mapas de outros indicadores que a gente tivesse, desses dois indicadores, refletiu alguma coisa, mas não muito. Mas numa primeira vista, aí estão destacados de laranja, a gente tem o Distrito Federal ali mais isolado, mas uma concentração forte desses picos de menor atendimento e também menor índice de população contaminada ali na região norte. E a gente foi evoluindo nossos pensamentos. Aí a gente pensou, será? Porque lá a gente tem uma concentração maior dos recursos hídricos, né? Se a gente olhar aqui nesse gráfico laranja, a região norte tem 68,5% de concentração dos recursos hídricos do país. A gente falou, pode ser uma variável, mas e o Distrito Federal, né? Não estava refletindo isso e nos questionando. A gente falou, vamos pegar outras variáveis, né? E aí a gente pegou, fomos correlacionando as fontes e a gente pensou, densidade demográfica, isso pode ter tudo a ver, né? E aí eu acho que a gente
chegou num ponto para evoluir a pesquisa, que eu acho que são muitas variáveis que interferem nessa contaminação, mas a gente acredita que a água tenha um indicador forte. Porque a gente tem uma situação de concentração na região norte, de baixa densidade. Você vê ali, não passa de 10% pela escala de cores, né, nos estados da região norte. E a gente tem a densidade demográfica ali, não sei se vocês percebem, é a cor mais escura do mapa no Distrito Federal. É a unidade da federação com maior densidade demográfica, mais elevada. Para vocês terem ideia, a gente colocou aqui nesse gráfico, né? Acreditem, São Paulo tem 166 e o Distrito Federal tem 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. Será isso esse reflexo do pico aí da contaminação? A gente acredita que sim, estamos pesquisando com mais profundidade. E o mais interessante, os quatro estados lá com baixo atendimento de água e ao mesmo tempo com menor número de população infectada, além de ser uma área de maior concentração, né, a região norte, maior concentração de recursos hídricos, ela também tem uma densidade demográfica muito baixa, assim, no nosso entendimento que hipótese a gente tem? Que as pessoas estão mais distribuídas, com mais água, mesmo que não um atendimento total ali na torneira, mas ela tem mais acesso à água do que num lugar... Então, quer dizer, o peso da densidade demográfica e da disponibilidade da água fica questionável, mas nos parece, né, assim, que ele tem essa influência. Então, só resumindo isso tudo que eu tentei analisar com vocês, espero ter sido clara, e se não tiver sido clara no final nas questões, vocês mandam as dúvidas lá pelo chat. Que nós concluímos? Que os 4 estados aí com esse pico aqui, né, o que eles têm? Baixo índice de atendimento de água, porém, eles têm baixa densidade demográfica e alta concentração de recursos hídricos, né? E o Distrito Federal, por outro lado, ele tem alto índice de atendimento de água, é quase a totalidade, é 99%, porém, ele tem uma densidade demográfica altíssima, né? Então, quanto a água impacta? É uma hipótese, mas para a gente há evidências, né? Então, isso que a gente queria compartilhar com vocês, porque a gente vê uma relação, só que a gente acredita que são tantas variáveis que a gente precisa evoluir nessa pesquisa, para a gente tentar chegar, né, em algo mais consistente, mas a gente vê bastante evidências, não sei qual vai ser a percepção de vocês nisso. E o uso do SIG de mapear isso foi essencial para a gente, e está sendo essencial para a gente prosseguir com os nossos estudos, né? Então, até nessa parte aqui eu queria falar uma coisa para vocês, assim, se tem alguém assistindo a gente que goste de estatística, eu adoro estatística, e sempre bom compartilhar conhecimento com quem gosta dos assuntos que a gente gosta, é muito produtivo, e que tenha interesse de pesquisar esse assunto, eu estou aberta para alguém que queira se juntar a nós para essa pesquisa, né? Que tenha tempo e interesse nesses assuntos, porque às vezes a gente, com a empresa, não tem o tempo que eu gostaria de me dedicar a esse assunto, mas a gente, a várias mãos, pode ser que a gente acelere essa pesquisa, né? Então, eu deixo aí aberto quem tiver, se alguém tiver, né, interesse e gostar de estatística, eu sei que não é todo mundo que gosta de estatística, mas é um assunto que me instiga muito, e se alguém tiver interesse, estamos abertos, né? Pode passar o contato aí no chat ou nos procurar depois, no final eu vou deixar meu contato, quero que vocês fiquem bem à vontade. E aí a gente vai começar a entrar nessa discussão toda, no cerne do nosso evento hoje, né? Que é começar a falar desse mundo em transformação e onde fica o SIG nisso, né? Então, que cenário que a gente tem hoje? Assim, a gente tem o mundo em transformação, que um pouco é reflexo da pandemia, mas a gente tem a evolução tecnológica, né? E assim, a conectividade, a gente está em qualquer lugar do mundo ali, a gente está conectado, e acho que hoje quase ninguém consegue viver sem estar conectado. E a massificação do uso de smartphones, as geotecnologias que estão surgindo, a gente tem as
os drones, né, que tá popularizando, né? Você vê pessoas com drone para brincar, para mapear o sítio, né? Então, isso é uma massificação da geotecnologia, no meu ponto de vista. A gente tem a internet das coisas aí o tempo todo, né? Sensores trazendo informação, levantando informação, cada um aí com o seu smartphone por onde esteja pode estar coletando informações. Então, assim, a gente tem uma infinidade de origens, né? De informações acerca do território, do espaço, né? E aí vem uma preocupação grande, né? Como a gente vai processar e gerenciar essa imensa massa de dados? Porque informação, dado vale ouro se ele vira informação, né? Um monte de dados às vezes pode até atrapalhar se você não tiver ele bem gerido, bem organizado. Então, é uma dúvida que vem nesse mundo do jeito que está indo, a gente gerando dados, mas não toma nenhuma atitude com eles, né? Não toma uma decisão acerca desses dados. Então, isso é uma coisa que levanta muito, assim, às vezes a gente vai em uma organização aqui ou ali, eu tenho dado de monitoramento disso, monitoramento daquilo, aonde você recebe isso, onde você consolida? Não tem uma infraestrutura, às vezes, né? A realidade do Brasil é essa, em muitos casos. Não tem uma infraestrutura para analisar aquele dado, né? Então, como a gente vai processar e gerenciar essa massa de dados? Lógico que algumas organizações têm, mas será que elas estão preparadas para a quantidade de dados esperados, né? Assim, a expectativa de geração de dados cresce exponencialmente, né? Meio que uma analogia à lei de Moore, isso daí, desse crescimento. Então, essa parte é muito preocupante, no meu ponto de vista. É um fato que tem que ser uma preocupação dos gestores na verdade, de qualquer segmento do mercado, mas mais ainda quando a gente está falando de infraestrutura urbana, ambiente, sociedade, né? E como alcançar o progresso do saneamento em algumas coisas que a gente vai entrar adiante, né? Então, como a Monitora vê isso, como a gente vê isso? Que a melhor forma de gerir essa quantidade de dados é estar estruturado para recebê-los. Não adianta a gente gerar dados o tempo todo, não armazená-los de forma adequada e, pior ainda, não utilizá-los para nada, não apoiar a tomada de decisão. Então, na nossa visão, o que acontece? O SIG seria um centralizador, um integrador de tudo isso, como uma ferramenta para a gente garantir que eu vou ter interligado ali geograficamente a gestão dos ativos da organização, que cada dia isso está mais importante e valorizado, a gente sabe do impacto disso na política tarifária, né? E com o novo marco do saneamento, isso vai ser intensificado e fiscalizado, a gente espera isso, né? A parte de gestão de clientes, eu considero assim, que cliente, às vezes a gente ouve falar os consumidores de água. Tá, a gente consome água, mas eles são clientes, tem consumidores evadindo para fonte alternativa, então tem que ter uma gestão intensa desses clientes, né? A gente tem clientes buscando fonte alternativa, compra água de caminhão-pipa, instala poço, então a gente tem que estar atento a esses dados, né? E não simplesmente armazenar sem ter essa parte que eu acho importantíssima do apoio à decisão, né? Então, são pontos que a gente tem que pensar: informação, ação. Não a gente pensar simplesmente tenho a informação e gera um relatório sem aplicação, né? Então, a gente vê o SIG como uma ferramenta bastante adequada para isso, para fazer, eu acho que bastante adequada é pouco, assim, eu acho que ela é essencial para isso, né? Porque a gente está falando do espaço, de informações do espaço, né? Da infraestrutura, ela está geograficamente distribuída. Então, isso eu acho bastante pertinente de se preocupar em ter isso integrado de alguma forma, preferencialmente por um SIG, da gente saber onde isso está, né? Acho que isso é ponto-chave. E hoje a gente tem ferramentas incríveis, assim. A evolução, lógico, eu falo, inteligência artificial não nasceu ontem, a gente tem redes neurais há muito tempo, algoritmos genéticos há muito tempo, mas hoje está, não digo se popularizando, mas está mais acessível, mais próximo, as pessoas estão aprendendo mais sobre isso, e aí isso está chegando num ponto que as decisões são muito mais embasadas com essa aplicação das tecnologias, né?
E sem contar essa quantidade de sensores que a gente pode ter por aí, assim, todo mundo sonha aí, eu quero cobrir minha cidade de monitoramento de vazão, pressão, mas a gente tem muitos outros aspectos que com a evolução da internet das coisas a gente vai receber uma massa ainda maior de dados, né? Então, a gente defende que, tentando até responder, né? Meu objetivo é responder um pouco das provocações, não sei quem teve a oportunidade de ver os vídeos previamente divulgados aí pelo nosso pessoal de comunicação, que ele fazia algumas provocações com perguntas. Meu objetivo é tentar responder essas perguntas, e uma delas é como gerir essa massa de dados, né? Então, eu vou tentar responder todas, se eventualmente eu não responder alguma, eu peço para que vocês perguntem no chat, mas eu creio que eu vou me lembrar e responder a todas, né? Então, essa é uma delas. Nesse contexto, assim, a gente fala toda essa importância e primordialidade do SIG aí para gerir os sistemas de saneamento, né? Então, a gente fala, é legal, mas não é tudo lindo, tem desafios, né? E, então, assim, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho de vocês na nossa experiência de implantações de sistemas de saneamento, quais os grandes desafios que a gente já enfrentou e que a gente acredita que todas as organizações que já possuem um SIG ou qualquer outro sistema também, ali alguma coisa dessas dificuldades, mas essa importância de conhecer os desafios, para saber onde está pisando, né? A gente quer compartilhar isso com vocês, das dificuldades e facilidades, né? Facilidades, eu acho que é muito claro as facilidades que ele traz, mas a gente tem que saber que ele tem alguns desafios na implantação. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês esses desafios para a gente refletir junto o peso desses desafios, né? Então, basicamente, eu quero abordar aí o que eu vejo como grandes desafios. Pode ser que, claramente, a gente pode ter pessoas até participando que dominem muito o SIG, pode ter insights aí para nos ajudar a complementar essa lista de desafios, mas o que eu vejo muito intenso, né? Assim, qualidade dos dados, a disponibilidade dos dados, o tempo de desenvolvimento são fatores muito importantes. A integração com sistemas existentes, porque sem essa integração a gente não atinge os resultados esperados e os benefícios que o SIG pode propiciar, né? Disponibilidade de recursos, tanto de pessoas para fazer tudo isso, como recurso financeiro para investir. A gente, quem é do mercado sabe que nem sempre é barato, né, implantar uma solução de sistema de informações geográficas. Isso demanda recurso, né, demanda investimento, que eu vejo isso como investimento, mas algumas organizações veem isso como despesa, e é talvez um equívoco nessa visão, né? E, principalmente, ter definição clara dos requisitos, do que você espera do seu SIG, né? Como você vai aplicar, para quê. Então, isso é bem importante se planejar, pensar, pelo menos refletir, né, sobre esses assuntos. Então, assim, um ponto que eu quero começar aí falando da qualidade, que assim, eu acho que é premissa dos SIGs e de qualquer sistema, né? A gente ter dados confiáveis, né? Porque eu falo assim, eu uso muito isso de confiança, né? É uma coisa difícil de conquistar. Não é fácil a gente conquistar a confiança em vários aspectos da nossa vida, mas de um sistema ele também precisa de confiança, né? Mas é difícil de conquistar, fácil de perder, né? Porque qualquer percalço pode levar a perder isso, tanto nas relações como no sistema, e às vezes é impossível de recuperar, né? Então, o que eu gosto de falar é que não existe sistema sem dados que passem confiança. Essa credibilidade no sistema é a essência, né? Então, o que é importante a gente pensar? Se temos dados confiáveis, né, acerca da disponibilidade e qualidade, nós temos dados confiáveis? Temos. Mais ou menos, ou não. Mas, assim, a gente tem que pensar que toda informação é importante, né? Então, como que a gente lida e opina por isso? Dados 100% confiáveis, ótimo, é o sonho de todo mundo, mas é possível? Nem sempre. Então, a gente não leva em conta, posso perder alguma informação? Não. Mas eu preciso qualificá-la, né? Então, para passar credibilidade, quem for usar, consultar e tomar decisão em cima do SIG, ele tem que saber, aqui eu posso pisar sem medo, aqui eu tenho que ter mais cautela porque eu não tenho confiabilidade nesse dado, né? Então, são algumas das situações.
E principalmente, a gente tem acesso aos dados, a gente tem situações que, dependendo dos modelos de contratos, a empresa disponibiliza o sistema, mas não dá acesso às bases de dados. Então, isso é tudo bem importante da gente pensar, né? Então, acho que eu vejo isso como um grande desafio, talvez o maior. Talvez o maior, mas a gente ainda vai evoluir numa pesquisa disso para ter sensibilidade de mais experts. Eu vou falar um pouquinho lá na frente, mas de mais experts nesse assunto. Mas eu vejo como premissa essencial essa qualificação e qualidade da informação e conhecer a informação, de onde veio, quando ela é atualizada, todo essa parte da qualificação. A gente acha muito, muito importante, né? Aí, prosseguindo, alguém pode me perguntar assim, eu tenho sistemas legados, tenho CAD, toda a informação é válida. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, se o dado está em CAD, não dá para ir para o SIG. Dá, a gente só tem que ter um trabalho em cima dele, né? Eu acho que informação nenhuma pode ser perdida. Aqui a gente tem alguns exemplos, às vezes a pessoa não entende, não, mas eu tenho tudo desenhado lá no CAD. Ok, só que você tem que garantir, a gente chama de topologia, para quem não é da área mais aprofundada aí no SIG. A gente tem que garantir isso. Só que entre eu ter a informação e eu tratar a informação, eu preciso tratar a informação, é muito mais oneroso e caro a gente buscar a informação. Se eu já tenho informação, eu vejo como um processo relativamente simples. Eu acho que é o menos complexo a gente passar isso para o SIG, né? Então, que a gente fala muito disso? Da coerência do tempo, objetivos e tempo. Então, assim, eu quero migrar, vamos pensar em um município, uma organização com muitos municípios. Você tem que ter coerência do recurso que você tem e do tempo. Isso eu acho que é muito importante, porque eu já vi situações de atropelo, que às vezes sai, não tem recurso interno nem contratado, quer implantar e aí implanta o quê? Dados ruins que não passam credibilidade. Então, isso tem que ser muito pensado, né? E o que eu gosto muito de falar, assim, começamos a ver todo esse desafio, toda essa qualidade, essa importância da qualidade dos dados. Se a gente ficar parado e não age, né? Se a gente não dá o primeiro passo, a gente nunca vai ter dados com qualificação excelente, né? Então, acho que o mais importante de tudo nesse contexto é dar o primeiro passo, né? Então, seguindo aqui nos desafios, que eu acho que isso talvez são todos muito, muito desafiantes, por isso que eu coloquei como desafios, mas assim, quanto à integração dos sistemas. Quanto mais sistemas integrados eu tenho, né, num SIG, mais eu vou ter um melhor apoio à tomada de decisão, né? Então, a gente considera essa fase assim essencial, tanto é que a gente até elenca alguns cuidados. Primeiro é decidir quais os sistemas. Vou carregar ERP, meu ERP abrange todo a parte de serviços, de clientes ou não. Às vezes tem um sistema lá legado de comunicação, um sistema escada independente, né? Então, a gente tem que primeiro mapear o que a gente tem na organização para decidir quais sistemas serão integrados. Então, são todas as preocupações que, quando se pensa em um SIG, não adianta a gente ter um software, né? Comprar um software e não ter resultados em cima dele. Então, o que importa, mais do que o software, eu defendo muito isso, eu acho que não tem SIG bom ou ruim, tem SIG bem implantado ou mal implantado. Então, o que é importante? Esse planejamento, conhecer os sistemas a integrar, tudo isso, né? E, assim, alguns pontos que eu acho muito, muito importantes, que a gente já vivenciou situações de que você chega, tá lá, tem um sistema tal para integrar e se depara com algumas situações que, no nosso ponto de vista, inviabiliza isso, né? Algumas se eu quero integrar um sistema, eu tenho que conhecer o modelo de dados, o que tem por trás daquele sistema. Às vezes a gente até tem acesso ao sistema, mas a gente não tem um modelo de dados, ou às vezes a gente nem acessa o banco, né? Então, isso é uma coisa bem importante de ser avaliado, refletir isso mesmo, quais sistemas eu quero, como eu tenho isso contratado, é um sistema próprio, não é, né? E, principalmente, eu estou falando de um SIG para tomada de decisão. Eu tenho que ter as informações disponibilizadas continuamente. Às vezes, não adianta eu ir lá pegar um banco de dados velho, parado lá, que ninguém atualiza. Não faz sentido,
né? Então, acho que é uma das premissas também de decidir quais sistemas a integrar. E aí tem 2 aspectos que eu considero absurdamente relevantes nessa parte de decisão de quais sistemas a integrar. O ciclo de vida de um software. Por exemplo, você tiver um sistema muito obsoleto, que ele não é nem atualizável mais. Faz sentido você investir para integrar ele com o SIG? Será? Né? E outra coisa é a maturidade. Às vezes, contratei um sistema que eu não estou operando ainda. Vão implantar e já quero integrar com o SIG. Será que isso é bom? Né? Assim, pode ser que tenha que acontecer, mas eu quero dividir mesmo aqui para a gente refletir, para refletir esses aspectos, né? Se essa parte do ciclo de vida, tanto um sistema muito novo quanto muito velho, ele precisa ser muito bem avaliado. Lógico que a gente fala assim, estou implantando um sistema novo, consolidado no mercado, agora peguei uma aventura, vou testar um sistema, criamos um sistema localmente aqui, ninguém testou ainda e eu quero integrar. Será que é uma boa? É mais para a gente alertar isso, para a gente tomar certos cuidados, porque eu já vi situações da gente buscar um sistema que acabou de sair, que o sistema foi abandonado antes de ser implementado. E aí gastou-se um recurso para um sistema que não foi utilizado e, além disso, gastou o recurso para integrar com o SIG. Né? Então, são pontos que eu acho que vale a gente refletir e pensar nesses desafios. Né? Porque isso eu quero compartilhar também, né? Às vezes a gente tem isso e acha que tem banco de dados. Não, banco de dados é uma coisa estruturada, organizada. Se não tem um banco de dados, a gente tem que criar. Não posso pegar informações desestruturadas e desorganizadas e achar que eu vou criar um bom banco de dados para o meu SIG. Né? Então, esse banco de dados não rola. Né? A gente tem que ter um banco de dados de verdade, eu brinco, de peso espacial, estruturado, organizado, com regras de negócio bem definidas, para a gente conseguir aproveitar de todos os benefícios que o SIG pode trazer e de todas as facilidades que o SIG pode trazer. Um outro aspecto que as organizações têm que pensar é quem vai atualizar o SIG, porque a gente pode implantar um SIG lindo, maravilhoso. Se ninguém atualiza, ele vira um elefante branco, né? Não faz sentido a gente ter um sistema estruturado, organizado, investir em um sistema que não vai ter alguém responsável por essa atualização, né? Então, assim, a gente considera isso, todos esses aspectos que eu estou falando, eu acho que tem que ser muito pensado, né? E aí vem uma pergunta, assim, que eu gosto de instigar. Será que para alimentar o dado eu preciso de pessoas com conhecimento tão profundo em geoprocessamento? Ou eu preciso de pessoas bem treinadas, né? Eu acho que desde que as pessoas sejam bem treinadas, capacitadas, com suporte à disposição, as pessoas podem aprender. Eu falo, não tem nada que a gente não possa aprender. A gente só não aprende o que a gente não se propõe. O que tem de diferenças é que algumas pessoas podem demorar mais, outras menos tempo para aprender a mesma coisa. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que desmistificar também, porque em muitos órgãos eu ouço assim, mas a gente não tem pessoa que saiba fazer isso. Mas elas podem aprender, né? Eu acho que a gente levar nesse conceito, né? Aí, uma outra preocupação, quem vai ser o suporte? A gente tem infraestrutura para ter um suporte de SIG, alguém que vai... Não, o pessoal está com dúvida, o atendimento está com dúvida, o pessoal da operação está com dúvida em alguma funcionalidade do sistema. Tem um suporte, né? É um assunto para se preocupar. Um outro assunto, quem vai fazer a sustentação e manutenção desse sistema? Você tem uma área de infraestrutura que vai ser responsável por essa sustentação, por qualquer mudança na tecnologia nessa manutenção? É um outro desafio. Eu vejo isso como um desafio muito comum nas empresas que já têm solução SIG implantada, né? Então, para pensar, eu sei que eu posso estar preocupando alguém aí que está querendo implantar um SIG, mas a gente vai levar esse raciocínio aí para pensar qual a melhor solução para amenizar esse tipo de problema. Né? E, principalmente, isso assim eu acho que é um fator muito corriqueiro hoje, sistemas obsoletos, que não foram evoluindo continuamente. E aí vai até um ponto que usa o sistema ao extremo, e chega num ponto que fala, não tenho mais o que fazer, não consigo nem usar o sistema e não tenho uma solução nova. Né? Então, essa parte da evolução, eu acho que é extremamente importante. Essa preocupação contínua de evoluir, não esperar
acabar, né? Fica velho, acabou, não dá mais, para ir buscar uma alternativa, né? E a segurança do sistema, isso eu acho bem importante, porque a gente está falando de relação ainda mais agora com a nova lei de proteção dos dados, a gente está falando de dados de clientes, dados operacionais da rede, uma quantidade imensa de informações. Quem vai garantir essa segurança do sistema? O órgão está preparado para garantir essa segurança? Né? Então, refletir sobre isso. Aí eu brinco um pouco, que tem uma diferença entre segurança, não é trancar, e muito menos abraçar os dados e não mostrar para ninguém, não é isso, né? É a gente garantir um sistema seguro, com controles adequados de acesso, com controles de senha e outros controles que alguém de TI explica com mais detalhes, mas que são imprescindíveis para a segurança de um sistema com uma massa de dados tão grande como o que a gente consegue incorporar num SIG, né? E um outro assunto preocupante, quem vai ser responsável pela política de backup, garantia desses backups? Já vimos situações, já vivenciamos situações em clientes que a gente estava prestando serviço, não de gestão de TI, mas de perder a base de dados, de ter invasão no sistema e ninguém tinha mais acesso aos dados, ter que recuperar backup de semanas atrás, porque ontem não fizeram, a política de backup não foi cumprida. Né? Então, é bem relevante isso também. Né? Assim, eu não quero assustar, mas são os desafios que a gente vê. Né? E aí, nesse contexto, a gente fez uma pesquisa. A gente buscou as pessoas, alguns podem estar presentes, que eu pedi gentilmente que nos ajudasse. Nós fizemos uma pesquisa sobre o grau de dificuldade, né, da manutenção e sustentação, essa parte que inclui aí os backups, essa parte que inclui suporte, tudo isso, garantir o sistema em operação, né, em evolução contínua. E a gente teve essas respostas. Na verdade, o formulário que a gente pediu a pesquisa que eu estou trabalhando num artigo sobre todos esses desafios. Então, quem eventualmente respondeu pode falar, mas e as outras informações que eu respondi? Logo a gente vai ter uma pesquisa sobre esses outros dados, para divulgar, publicar e divulgar para vocês. Mas essa parte da dificuldade, a gente percebe, 50% dos experts em implantação de SIG que respondeu para a gente, considera de alta dificuldade. E 37,5% de média dificuldade. Então, a gente vê que só 12,5% acha que isso é baixo. Pode ser alguém com uma organização bem estruturada que tem isso, mas eu diria que no país isso deve ser bem irrisório, né? Situações de um órgão de saneamento que tenha uma forte estrutura de TI. As grandes estatais, as companhias estaduais certamente têm essa infraestrutura. Mas será que esse trabalho é menor lá? Não, eles têm a infraestrutura, o trabalho existe da mesma forma, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. E, em frente a tudo, considerando todos esses desafios, qual que é o melhor caminho a seguir se a gente decide implantar um SIG? Eu sei que é difícil, porque são tantas dúvidas levantadas, mas tem um ponto que eu acho muito importante, né? Eu não sei se vocês gostam, eu sou fã de Alice no País das Maravilhas e mais ainda fã de gatos, né? E eu acho que isso responde muito a alguns cenários que a gente vê, né? Tipo, qual caminho devo seguir? Né? Aí o gato, onde você deseja chegar? Né? Se o gato fala, se a Alice fala não sei onde ir, aí o gato fala qualquer caminho serve. Então, por que eu pus isso para fazer uma analogia com o SIG? Primeiro que eu amo gatos e amo essa fábula. Mas, essencialmente, se a gente não sabe onde a gente quer chegar ou que problema a gente quer resolver, a gente não sabe que caminho seguir. Então, a gente tem que ter essa clareza de definição, quando eu falo lá, definição clara dos requisitos do sistema, de onde eu quero chegar, por que eu quero implantar, que dado eu quero integrar. Então, a gente tem que saber o caminho que quer seguir, né? Então, não quero preocupar ninguém com esses desafios, a gente está aqui para ajudar em todos os desafios, a gente na Monitora tem um perfil de solicitude, quem nos conhece sabe, mas a gente tem que conhecer, saber para decidir, né? Então, a gente queria compartilhar um pouco desses desafios
E seguindo, eu quero falar um pouco da percepção da Monitora, que caminho a Monitora escolhe seguir e apoiar, né? A gente não mede esforços, a Monitora tem um espírito de desenvolver soluções que contribuam com o saneamento, mas a gente tem incorporado que qualquer solução tem que estar alinhada. Eu acho que não é à toa que a gente tem um grupo de pessoas do mundo e muitas organizações trabalhando pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente acredita no desenvolvimento sustentável, que não podemos duvidar do desenvolvimento sustentável. É possível, sim, que haja desenvolvimento de forma sustentável, né? Então, a gente trabalha muito por isso. Se a gente pensa em uma solução, tem que estar visando algum objetivo. E agora, mais ainda, com as metas, né? A gente pôs aí da Agenda 2030, dos objetivos da ONU, dos 17 objetivos, e a gente tem fortemente agora 2033 aí como nossa referência, né, do novo marco do saneamento para a universalização do saneamento, né? Então, que caminho a Monitora escolheu? A Monitora escolhe sempre apoiar a universalização do saneamento. Por mais que a Monitora almeje e está buscando, desenvolvendo soluções para atuar em outros mercados, em outros segmentos, na verdade, o saneamento está na nossa veia, assim, tipo, há muitos anos. A gente nasceu, né, eu e Ricardo, que conduzimos hoje a Monitora, né, na administração, eu brinco que a gente nasceu engenheiros no saneamento, né? Então, a gente está há mais de 20 anos aí trabalhando com saneamento. Não tem como separar esse... não falo por todos, mas falo por mim, essa paixão pelo saneamento, por a gente almejar isso, né? A universalização do saneamento, agora eu espero que seja um objetivo e uma meta e não um sonho, mas desde que eu me envolvi com saneamento, para mim isso era um sonho. É um sonho quando a gente vê determinadas associações, determinadas situações e comunidades vulneráveis, e você fala, como pode alguém no mundo viver assim, sem ter saneamento? Né? Então, isso é muito incorporado em nós, né? E a gente escolheu esse caminho. Então, a gente sempre busca ações que visem a universalização do saneamento, né? E aí, como que a gente pode apoiar as organizações em geral, todas as companhias de saneamento, as companhias privadas, apoiar a universalização do saneamento? A gente não consegue agir diretamente, né? Não é o nosso negócio investir numa empresa de saneamento, mas a gente é o nosso negócio ajudar as empresas crescerem, né? E é o nosso negócio como sociedade buscar e apoiar a universalização do saneamento. Como pessoas a gente tem isso internalizado em nós, né? Então, como a gente pode apoiar essa universalização? A gente conversa disso e a gente entende que a gente tem que criar soluções que auxiliem as organizações a focar no negócio do saneamento, que é gerir bem a água, controlar perdas, gerir os sistemas de esgotos e não ficar gerindo tecnologia em detrimento à gestão do saneamento em si, né? Porque o foco é o saneamento, é o foco no negócio e não nas tecnologias. A gente defende muito isso. E a Monitora está aqui para ajudar nisso, né? Acho que é a essência da Monitora. E aí eu quero compartilhar, seguindo, né, nesse nosso raciocínio, e entrando no cerne do que eu quero mostrar para vocês, a gente sabe, a Covid está transformando a forma que trabalhamos, né? E aí, como fica o SIG nessa história? Assim, tipo, como vai ser a evolução dos sistemas de informações geográficas com todos aqueles desafios, com todo mundo se virando nos 30 para resolver com a infraestrutura de casa, né? Então, a gente entra nisso. Como fica o SIG? Um sistema complexo, com múltiplas integrações, que a gente depende para tomar as decisões do dia a dia. Como fica isso no novo normal? A gente não sabe o que vai acontecer. Será que a gente vai continuar com a equipe home office para sempre? Será que a gente vai poder voltar para os escritórios? Né? Então, para mim, isso ainda é uma incógnita. Não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas a gente sabe que como era, não vai voltar, né? Então, é a pergunta que fica. Como vai ser a evolução dos sistemas de informações geográficas no novo normal? E a gente pesquisando historicamente a evolução dos SIGs,
Até no e-book vai estar um mapa dessa evolução, a gente tem aí quem se inscreveu, aí as meninas passam no final para vocês, ou no chat, ou nos nossos canais. Quem se inscreveu vai receber esse material dessa apresentação e um e-book, né, que a gente escreveu com conteúdo, detalhando esse conteúdo, né, que eu estou dividindo com vocês aqui. E nele vai estar essa evolução, mas assim, é muito claro se a gente pega a essência lá, quando aconteceram as primeiras análises espaciais, antes de existir qualquer coisa tecnológica, eu digo, digital, né? O SIG ainda era só a parte dos benefícios e as aplicações com as ferramentas que tinham, era tudo analógico, né? E a gente vê, assim, que as evoluções que aconteceram foram significativas, foram uma combinação da evolução da tecnologia e de aspectos históricos também, né? Se a gente pega o primeiro GIS que existiu e as primeiras iniciativas de se criar esse GIS foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, se a gente vai fazendo essa analogia, a popularização do SIG, vamos dizer, ele no início ele era restrito ao mundo acadêmico e aos militares que investiram nessa criação, né? E quando ele se popularizou? Quando a gente teve o crescimento da tecnologia no âmbito da gente ter computador portátil, né, nas empresas, né? Portátil eu digo nem notebook, mas de ter computadores, a popularização dos computadores, né? Então, a gente vê que todo o crescimento de um SIG, ele tem obviamente, uma relação direta com a evolução da tecnologia e, ao mesmo tempo, aspectos históricos interferiram muito na história do SIG, vocês vão ver no e-book depois, para a gente não entrar muito nesse detalhamento, né? E aí, o que a gente tem hoje de diferente, de cenário diferente que a gente não está praticando ainda no SIG, de tecnologia diferente, né? Hoje a gente tem, sim, muitas empresas usando nuvem, mas a gente tem software a serviço, né? Será que estamos pensando nisso como será que o mercado está pensando nisso como uma possibilidade de ter o software a serviço, pagar um valor mensal por isso e ter a sua equipe à disposição para focar no negócio e não gerir a tecnologia, né? Esse pensamento que a gente vê como a evolução dos SIGs. A gente acredita que é o caminho para que as empresas possam focar no seu negócio e juntos a gente atingir a universalização do saneamento, né? Então, dividindo esse pensamento com vocês, aí eu quero falar um pouquinho que a gente divulgou aí algumas perguntas, como a gente pode evoluir juntos por meio de uma solução colaborativa ao alcance de todos. Será que isso é possível? Na Monitora a gente acredita que é, né? A gente pensa sempre, a gente acredita que qualquer solução SIG, ela vai ser eficiente se ela causar impacto social, se ela propiciar e apoiar tudo que causa impacto social e uma coisa que transforme massivamente, porque a gente fala, o SIG está popularizado, tá, mas muitas organizações pequenas não têm SIG implantado, né? Às vezes tem uma ferramentazinha lá, um AutoCAD, uma ferramentazinha de apoio, mas não tem um SIG que apoie a tomada de decisão, né? Então, a gente acredita que uma solução SIG eficiente, ela tem que causar esse impacto social e ser massivo, atingir desde as grandes organizações até as pequenas organizações públicas ou privadas. E é essa a proposta da Monitora, né? Então, assim, eu quero dividir um pouco isso, porque isso foi muito importante para nós. Num cenário adverso, né, a gente vê isso muito como o cenário de força social total, lá como o sociólogo colocou, mas é um cenário adverso repleto de incógnitas. A gente buscou inspiração para atender até o nosso negócio, os projetos que a gente tinha andando, que envolviam SIG, né? E aí a gente construiu, né, nesse ano de pandemia, uma solução colaborativa que vai democratizar o SIG. A gente acredita muito nisso, né? Então, o que eu quero dividir? Assim, quem me conhece um pouco mais sabe de quanto eu me empolgo, quanto eu me envolvo, quanto a equipe se dedicou nisso, de construir para passar esse conhecimento para vocês. E aí a gente quer compartilhar isso e a gente espera que vocês tenham essa visão, que essa ferramenta possa apoiar vocês a focar na gestão do saneamento e a gente cuidar da tecnologia para vocês,
né? Então, assim, eu quero, é muito gratificante para mim, eu estou muito feliz, na verdade, de estar dividindo isso hoje com vocês, que tudo isso eu construí nesse ano adverso e eu tenho certeza absoluta que foi o ano mais difícil da minha vida. Então, junto com a minha equipe, sem a equipe não teria feito nada, assim, tenho que agradecer a equipe de TI da Monitora, que é incrível, né, e a equipe técnica da Monitora, que é incrível, e sem eles nada seria possível, mas a gente conseguiu isso nesse ano de cenário adverso, né? E nesse mundo em transformação, construir uma solução pensando nas pequenas organizações também, e não só as grandes organizações. Então, eu quero compartilhar agora, a gente vai compartilhar com vocês o vídeo que vai apresentar para vocês. A gente está usando esse momento de compartilhamento de conhecimento também para apresentar para vocês a solução que a gente considera colaborativa e que pode fazer a diferença no saneamento. Tá? Então, vamos ao vídeo. O mundo está conectado. A pandemia da Covid-19 colocou o mundo inteiro em transformação. Estamos todos nos reinventando para cumprir nossas responsabilidades a partir da infraestrutura de nossos lares. Quando falamos especificamente sobre um sistema de informações geográficas, você poderia imaginar, junto com a sua organização, ter acesso fácil, rápido e completo, de qualquer lugar do mundo, a um SIG corporativo? No enfrentamento das adversidades provocadas pela pandemia, a Monitora fortaleceu seu compromisso com a inovação e com a criação de soluções práticas para o saneamento. Por isso, desenvolveu, por meio de padrões livres, uma solução SIG na nuvem, baseada em SaaS, Software como Serviço, o GeoMonitora. Trata-se de uma solução de inteligência geográfica que tem como maior objetivo democratizar o uso do SIG no saneamento, atendendo desde as grandes companhias às menores organizações que não têm recursos para implementar as soluções corporativas e que, para isso, exigiriam grande infraestrutura interna e recursos humanos altamente qualificados. O GeoMonitora permite que as organizações concentrem esforços no seu negócio, de forma que juntos possamos alcançar a universalização do saneamento. Nossa inspiração para sua criação foi o clássico estudo do médico John Snow, que em 1854, a partir da espacialização dos casos de cólera em um mapa da cidade de Londres, pôde observar que na região do Sorro existia um poço de água contaminada que confirmou ser a fonte causadora do surto. Esse estudo nos mostra que a objetividade pode resolver problemas complexos. E essa é a essência do GeoMonitora. Além da objetividade, o GeoMonitora garante acessibilidade, o seu SIG completo de onde você estiver, basta uma conexão com a internet. Flexibilidade, um portal WebGIS de interface amigável que opera com os principais navegadores do mercado. Praticidade, por meio do portal WebGIS, você tem a informação a um clique. Integração, pode ser integrado aos mais diversos sistemas corporativos da sua organização. Suas informações estarão reunidas em um único ambiente virtual para apoiar qualquer tomada de decisão. Interoperabilidade, permite conexão simultânea com múltiplos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Escalabilidade, o GeoMonitora será continuamente atualizado de forma a acompanhar a evolução da tecnologia. Adaptabilidade e personalização. Podemos customizá-lo de acordo com as necessidades da sua organização. Agilidade. O GeoMonitora tem regras de negócio implementadas em seu banco de dados espacial para garantir consistência desses dados e objetividade na gestão de sistemas de abastecimento de água, esgoto e drenagem. É uma solução de rápida implantação e de mínimo impacto na rotina dos colaboradores da organização. Colaboração. Pequenas organizações
se beneficiarão continuamente das novas funções implementadas, de acordo com demandas das grandes organizações, sem pagar nada mais por isso. E, por fim, interatividade. Possui uma ampla gama de recursos interativos, como, por exemplo, funções de pesquisa e outros objetos por mapa, extração de consumo de água por região e período de interesse, gráficos históricos de consumo dos clientes, visualização e download de fotos e documentos associados às instalações, análise de balanço hídrico e indicadores de perdas, funções de análise de rede no portal do WebGIS, indicando, por exemplo, clientes afetados em caso de interrupção no sistema para manutenção, função de exportação de redes e nós para uso do EPANET e alguns dos principais softwares de modelagem hidráulica do mercado, além de muitos outros recursos interativos. Gostaram? Então vamos juntos construir uma cadeia de valor para benefício de todos? Nós, da Monitora, estamos à disposição para avaliar com você qual o melhor caminho para a sua organização. Que tal começarmos agora? Oi, pessoal, eu de volta. Só para a gente fechar, né, eu quero deixar uma provocação aqui com vocês, né, que uma das perguntas que a gente deixou em um dos vídeos que a gente compartilhou anteriormente com vocês é como a sociedade reage ao uso das geotecnologias. Não sei na percepção de vocês, mas na minha, a sociedade está muito familiarizada. Quem não está usando o Waze hoje, quem não usa o Google Maps para ver alguma coisa lá perto da sua casa, né? Então, a sociedade está aceitando e reagindo, né, ao uso das geotecnologias. E aí eu quero deixar uma provocação para vocês. Isso importa para nós que apoiamos e promovemos a universalização do saneamento? Essa pergunta eu não vou dar resposta, porque a gente vai ter a divulgação disso e dessa ideia no primeiro trimestre de 2021. Então, aí a gente vai se encontrar de novo para falar sobre isso. E a gente vai discutir e refletir se isso importa para nós, que apoiamos e promovemos a universalização do saneamento. Né? Então, eu quero agradecer bastante quem conseguiu e pôde me ouvir até aqui, né? E falar para vocês e convidar para vocês. Vamos juntos promover a universalização do saneamento, né? A Monitora vai estar sempre aqui para ajudar no que for preciso, apoiar isso e colaborar para que as empresas de saneamento foquem no seu negócio, né? E a gente cuida das geotecnologias para vocês. Tá? É uma proposta da Monitora, e quem quiser dividir conhecimento, mandar questões no chat, a gente está aqui aberto agora para responder um pouquinho. Eu vou deixar também aqui para vocês os meus contatos, tem meu e-mail, meu celular aqui também, que é o WhatsApp. Quem quiser compartilhar e discutir conhecimento, eu adoro. Né? Eu fico à disposição de vocês, principalmente quando o assunto é saneamento, estatística e água. Eu gosto muito desses assuntos, tá bom? Então, vamos ficar agora com o chat, né? Para a gente ver o que tem de perguntas, e eu estou à disposição aqui para responder as perguntas que chegaram pelo chat. Muito obrigada, Rose. Eu tenho certeza que foi uma experiência enriquecedora para todos que estavam assistindo. Obrigada por compartilhar conosco toda a sua experiência e todo o seu conhecimento. Nós temos algumas perguntas e eu gostaria de começar com a pergunta do Daniel Gonçalves. Ele diz: o que você tem visto as empresas fazerem para combater isso? Principalmente pelo fato da gestão de ativos estar ganhando tanta importância. Estamos fadados a nunca termos uma base de dados confiável? Daniel, eu espero que não estejamos fadados a isso. Eu acho que depende muito, lógico, da política de segurança. A gente está falando da gestão do patrimônio das empresas de saneamento, né? Que
que é tudo o de valor e que a gente aplica para atender a sociedade, mas eu acho que uma política de segurança bem estruturada e uma equipe bem capacitada e pessoas trabalhando juntos com empenho nisso, eu acredito que a gente não está fadado a isso. Eu acho que é muito mais uma questão de processos, né? De definir processos, responsabilidades e as interações da organização, do que a gente deixar essa informação, assumir que isso vai ser impossível, né, de se resolver, e mais ainda, da gente deixar essas informações vulneráveis, né? O que eu defendo, a gente tem que democratizar a informação, mas a gente tem que garantir a segurança e, acima de tudo, a qualidade da informação. Né? Não sei se eu fui clara, se eu não fui clara, você pode complementar aí no chat, mas, essencialmente, eu sou otimista, então eu vejo uma solução sim, a gente só precisa pensar nos processos. Muito bom, Rose, obrigada. Mais uma pergunta. De acordo com a sua experiência, qual a melhor forma para se garantir a qualidade topológica dos dados de um GIS? Daniel, assim, no meu ponto de vista, às vezes a gente vê ferramentas criando regras de negócio. Eu acho que assim, a garantia da consistência topológica tem que estar 100% implementada no banco de dados, com regras de negócio bem estabelecidas no banco de dados, para que ela não sofra interferência da habilidade ou inabilidade ou não capacitação do usuário final que está alimentando esse dado. Isso tem que ser responsabilidade de quem cuida da tecnologia, né? Então, a gente não pode deixar um sistema vulnerável a esse tipo de problema. A gente tem que fazer o processo inverso. O sistema tem que impedir as inconsistências topológicas e não tentar corrigir depois que o erro acontece, né? Então, eu acho que isso é possível sim, desde que a gente esteja aí, lógico, com um banco espacial e bem estruturado e com regras de negócio muito, muito bem estabelecidas. Excelente, Rose. Nós estamos aqui, claro, tudo que é online sempre tem uma dificuldade, então a gente está aguardando aqui uma reconexão para a gente conseguir seguir com as perguntas, tá, Rose? A gente tem alguns comentários muito interessantes, por exemplo, o Alex Sandro nos disse, realmente são muitos desafios a vencer, o caminho não é fácil, então só mais um minutinho e a gente já consegue restabelecer isso. Eu gostaria que você nos falasse, então, Rose, na verdade, essa é uma questão que vai ser uma questão minha, né? Sobre esse aspecto do GeoMonitora. Como é que você vê a facilidade de implantação ou tempo de implantação desse sistema, dessa solução que nós estamos oferecendo? Como é que você enxerga isso? Você falou bastante de dificuldades de implantação de um sistema GIS, os vários aspectos que estão ligando e dificultando. Quando a gente fala do GeoMonitora, o que você vê em termos de implantação? Quanto tempo? O que precisa em termos de infraestrutura, em termos de solução instalada? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, o GeoMonitora, a intenção dele é exatamente diminuir esses desafios para as organizações, né? Então, qual que é a essência dele, né? Vocês viram no vídeo, é a objetividade e que ele já traga apoio à tomada de decisão e não investimento da organização e gasto de energia nas tecnologias. A concepção do GeoMonitora é a seguinte, você precisa ter simplesmente uma conexão à internet para acessar o SIG completo, tanto a parte de análises espaciais do ambiente do SIG, como o portal WebGIS, de onde você estiver, né? Então, o que ele tem é essa facilidade de não demandar as organizações na manutenção, na sustentação, se preocupar com a evolução, suporte, backup. A gente cuida disso para as organizações e ela se preocupa com a universalização do saneamento, né? Em tempo, a gente está falando em tempo, em custo, né? A gente não está comparando, a gente quer falar de uma solução pronta, então quer dizer, o tempo de implantação vai ser muito menor.
E o que a gente tem, que eu acho que é o diferencial do Geomonitora, voltando àquilo que eu falei da nossa vontade de causar impacto social e atingir também, gerar uma solução para as pequenas organizações, não só para as grandes, ele atende de grandes a pequenas organizações, mas os custos elevados dos sistemas de tradicional impossibilitam que essas empresas, aí se a gente pegar, estou falando de municípios muito pequenos, de 3.000 ligações, 4.000 ligações, essas soluções corporativas, que a infraestrutura e o suporte, a manutenção fica toda na responsabilidade das organizações, isso inviabiliza totalmente. E a proposta do Geomonitor é diferente, que a gente possa, com uma solução colaborativa, na nuvem, fornecida como serviço, que todas as demandas de grandes organizações cheguem para as pequenas também, para ela também tomar as melhores decisões e elas também trabalhar e apoiá-las, né? Indiretamente, a nossa intenção é apoiar pequenas organizações para buscar a universalização do saneamento. Então, nesse contexto, isso a um baixo custo, a gente conseguir, comparado com as soluções de mercado, a gente conseguir aquilo que eu chamo de propósito massivo, ter o número máximo de organizações podendo gerir o saneamento baseado em uma solução GIS. Legal, Rose. Legal, Rose. A gente nós vamos precisar interromper, mas eu queria responder antes, que você respondesse para a gente antes, uma última pergunta, que é a do Venâncio Júnior, que é: a democratização das informações é uma realidade. Porém, sou defensor da democracia do sistema GIS, onde há multiusuários e multiplataforma. Qual a tua avaliação? Eu acho que a gente precisa ter uma base de dados bem estruturada, né? Então, uma base de dados bem estruturada, a gente pode usar em qualquer SIG, em qualquer solução, em qualquer plataforma, né? Uma outra coisa é quanto à parte de multiusuários. A gente também considera isso muito relevante, que ela tem que estar acessível ao máximo número de pessoas possíveis. Por isso, nessa nossa proposta do Geomonitora, baseada em padrões livres, a gente vai ter essa democratização nesse sentido de muitos usuários. O que a gente tem que ter uma cautela, até volta um pouco na pergunta do Daniel, é essa segurança na informação no âmbito de uma coisa é consumir essa informação para tomar decisões. Outra coisa é a parte da gestão da informação, que eu estou me referindo aos ativos da organização. Isso interfere em inúmeros aspectos da organização. Então, uma coisa é democratizar, outra coisa é não ter segurança dos dados. Então, tomar essa cautela de não deixar fora do controle quem pode atualizar, por exemplo. Tem que ser delegado às pessoas com habilidade, responsabilidade e atribuição disso. Mas a informação tem que ser usada por toda a organização, porque se a organização está trabalhando em benefício do saneamento, em benefício da universalização, como ela vai tomar boas decisões se ela não tiver acesso à informação, né? E essa parte da multiplicidade de usuários a gente tenta amenizar com essa questão dos padrões livres, que a gente não tem esse trabalho de gerir licenças, de custos de licenças adicionais, né? A ideia, a gente vai ter um modelo de vendas disso, mas a gente essencialmente, eu acredito que a gente vai resolver com o Geomonitora essa questão de democratização. Ótimo, Rose. Ótimo, Rose, eu agradeço. Nós, infelizmente, estamos com problemas técnicos aqui no estúdio, mas eu queria fazer uma proposta. Quem sabe nós não agendamos uma data para fazer uma discussão online com todas as pessoas interessadas. Então, a gente vai, novamente, divulgar essa data e, quem sabe, a gente faz um grande fórum de discussão sobre o tema. Eu agradeço a todos pela participação, em nome da equipe Monitora. Vocês nos prestigiaram bastante e nós estamos disponíveis para, a qualquer momento, entrar em contato com vocês. Muito obrigada, tenham todos uma restante ótima de semana.